Oi, gente, tudo bom? Mais uma semana eu tô aqui. Hoje a gente vai dar uma continuidade da aula de organelas e falar especificamente sobre o núcleo. Como na aula de organelas eu fiz a comparação com o BBB, obviamente na capa tinha que estar Manu Gavassi, né, gente? Manu Gavassi que ficou em terceiro lugar, como bem sabemos, mas que merece estar aqui na nossa capa por ser o núcleo pensante da casa do BBB, tá? Maior estrategista que teve. Não foi a maior estrategista, mas a estratégia com o público deu muito certo. Bom, falando um pouquinho de núcleo. O que é o núcleo? Ele é o responsável pelo controle de todas as funções. Ou seja, é aquela organela que manda em tudo, tá? É aquela organela mestre, é tipo o nosso cérebro da célula, tá? Ele é especial por isso. A maior parte das células do nosso corpo possui apenas um núcleo, contudo, há exceção. Como toda regra tem sua exceção, algumas células não possuem nenhum núcleo, que são os glóbulos vermelhos, ou seja, as hemácias, e outras possuem vários, como células musculares esqueléticas. Bom, aqui a gente tem uma representação esquemática de um núcleo. Vocês estão percebendo que essa estrutura aqui rosa, com os furos, lembra alguma coisa? Então, a gente vai descobrir o nome de tudo isso. Mas o núcleo, nas células eucariontes, ela é revestida por uma membrana. Tipo a célula que é revestida pela membrana plasmática, o núcleo é revestido por uma membrana que a gente já vai descobrir o nome, tá bom? E aqui, em azul, está representado o DNA. Aqui fora é o citoplasma, tá? E lembrando que adjacente ao núcleo temos os retículos endoplasmáticos. Bom, então quem foi que descobriu o núcleo? Foi o escocês Robert Brown, tá? Que ele era um pesquisador e ficou conhecido principalmente por ser o descobridor do núcleo celular. Foi quem reconheceu o núcleo e além de reconhecer, falar, nossa, olha o núcleo, não. Ele também descobriu a função, detectou que é uma parte fundamental da célula, tá? E ele que escolheu o nome. Núcleo é uma palavra derivada de nux, que é do grego, que significa semente. A analogia foi com os frutos que têm sua semente no seu interior. Seria como tipo se a semente fosse a parte vital da fruta, tá bom? Foi aí que veio o nome núcleo. Pensando nos constituintes, ou seja, o que constitui o núcleo, a gente tem que falar primeiro da carioteca, tá? Que é uma estrutura que envolve o núcleo. Lembra aquela parte rosinha que a gente viu, cheia de buracos? É a carioteca, tá? Responsável por separar o conteúdo do núcleo celular, em particular, separar o DNA do citoplasma. Importante, quando você estiver na aula de introdução com a professora Iris, ela comentou com vocês sobre a diferença entre seres procariontes e eucariontes, sendo que a diferença era principalmente a presença ou não de carioteca, tá? Ela também é constituída por duas membranas que formam a bicamada lipídica e proteínas. É por isso que a primeira aula que a gente tem que ter quando a gente fala de célula é sobre a membrana plasmática, porque a maior parte das membranas elas são bicamadas lipídicas, beleza? Então é como se fosse uma membrana plasmática, só que a proteína tem uma função muito maior. Aí, vocês podem ver que na primeira foto e nessa eu falei que tinha uns buracos. Esses buracos são chamados de poros, tá? Esse complexo de poros, ou seja, essa quantidade de poros, tem a função de regular a passagem de moléculas de proteína e RNA. Lembra lá na membrana plasmática que tinha os canais de proteína? As pontes é a mesma coisa. Aqui, os poros vão poder controlar o que entra e o que sai. São canais, só que esse canal é tipo é tipo a polícia. Você quer entrar no castelo, você tem que falar, é o porteiro. Perdão. É o porteiro, tipo, eu quero entrar no prédio. Aí o porteiro pergunta, onde você vai? Você vai falar, vou no apartamento 82. Aí ele interfone e pergunta, ô fulano, a Mariana tá embaixo, pode subir? Ah, pode. Então você vai lá e sobe pro elevador. Ou não, ou o moço do 82 não te conhece, você confundiu o apartamento ou entrou no prédio errado, tá? Essa é a função da carioteca. A carioteca é o porteiro do núcleo, tá?
É importante que o número de poros é proporcional à necessidade da passagem. Tipo, se eu tenho um núcleo que tem uma constante troca de informação com o citoplasma, ele precisa de mais aberturas porque a atividade é maior. Agora, se eu tenho um núcleo e uma célula parada, tipo de boas, eu vou ter menos poros porque não tem tanta atividade celular, tá, gente? Vamos pensar em questão de demanda. Se eu tenho muita demanda, eu preciso dar um jeito de atender a demanda. Se eu tenho pouca demanda, até porque eu tenho um monte de porteiro, né? Não tem a menor necessidade. Outra característica importante é o nucleolo. É uma estrutura especializada no núcleo, que é formado a partir de vários cromossomos e é ativo na síntese, tá? Ou seja, o nucleolo é uma parte do núcleo, tá? Que está envolvido principalmente na síntese de ribossomos. Ele tem por função a organização, ou seja, a produção e a montagem dos ribossomos. Quanto maior o seu número e tamanho, maior a síntese proteica das células. O nucleolo, nessa aula, a gente tem que lembrar que ele vai fazer a produção e montagem dos ribossomos. Única coisa, tá? Quando a gente for na aula de síntese de proteína, a gente vai falar bastante do nucleolo, tá? Então, guarda essa informação aí. Então, ele é principalmente como função a organização e a produção de ribossomos, tá? E aqui, nucleolo e ribossomo. Alguns cromossomos apresentam seções de DNA que decodificam RNA ribossômico, tá? Que é um tipo de RNA que se combina com a proteína. Calma que essa informação é uma introdução. No nucleolo, o novo RNA ribossômico se combina a proteínas para formar as subunidades do ribossômico. As novas subunidades são transportadas através dos poros até o citoplasma, onde podem então realizar seu trabalho. Tá? Aqui é uma explicação sintetizada da síntese de ribossomos, tá? E síntese de proteína. Mas lembra, o nucleolo e o ribossomo tem uma afinidade muito alta, porque é como se o nucleolo fosse o pai do ribossomo, tá? Assim, uma maneira bem simples é isso. Mas lá na aula de síntese de proteína a gente vai falar mais, tá bom? Bom, aí a gente vem à questão principal da aula, que é a parte da cromatina e DNA. Perdão, a cromatina, do grego chromatos, é um conjunto de fios, cada um formado por uma longa molécula de DNA associada a moléculas de histonas, que é uma proteína. Há uma região mais densa, que recebe o nome de heterocromatina, e outra menos densa, que é a eucromatina. Gente, não sei se vocês perceberam até agora, mas não teve uma aula que eu não falei de proteína. Então, vocês vão entender que a proteína é tipo água, é essencial na vida humana, beleza? Bom, diferenciando... Ai, desculpa, gente, eu tô com alergia. A cromatina, diferenciando, eu falei que tem dois tipos, a eu e a hétero. A eucromatina se refere a um local do DNA onde os genes estão ativos e auxiliam na síntese de RNA. Ela está desenrolada em um material genético e consegue ter muito contato com as enzimas. Vamos pensar... A heterocromatina está ligada a genes inativos, pois o DNA não encontra uma quantidade necessária de superfície para manter contato com a substância. Aqui, gente, a gente tem uma representação. Como a gente vai simplificar essa matéria? Temos duas analogias. A primeira, sabe aquele fone de ouvido que você coloca na bolsa? Logo que você sai de casa, aí você enrola bonitinho e tal. Aí você quer usar o fone de ouvido e você tira. O que acontece? Ele não sei como não conseguiu dar um nó. Então, esse nó é a heterocromatina e a parte que está sem o nó, que está esticada, é a eucromatina. Agora, colocando a outra analogia. Sabe um novelo de lã? Eu não sei quantos de vocês veem a mãe, a avó, ou vocês mesmo fazem crochê ou tricotam. Eu não faço. Por isso que eu inventei a analogia do fone de ouvido. Mas para quem tem a mãe que costura, a avó que costura, vai entender bem. O novelo de lã não é o fio enrolado nele algumas milhões de vezes? É a mesma coisa. A heterocromatina é como se fosse o DNA enrolado nele mesmo, para ficar bem compactozinho. E aí quando você desenrola o fio do novelo, não fica uma coisa gigante? É a mesma coisa. O DNA, ele se enrola na proteína. Para quê? Primeiro, para diminuir de tamanho. Porque se ele ficasse todo desenrolado, seria muito grande. A célula teria que ser muito grande
E aí, proporcionalmente, tudo tem que ser maior, menos complexo. A segunda coisa, e a mais importante, é por proteção, tá bom? É muito mais fácil você perder uma informação quando ela tá solta, o novelo de lã esticado por ali. É muito mais fácil você tropeçar na bodega do fio? Então, é a mesma coisa. Se eu deixo o DNA todo descondensado, na paz, a chance de eu perder alguma informação ali é muito fácil. Ou ainda, é muito mais difícil de eu achar, porque tá tudo jogado, espalhado. Se eu tenho a parte que é inútil enrolada, lá no nó do fone de ouvido, e só a parte útil solto, é muito mais fácil de eu encontrar informação. É tipo, eu entro e já acho que eu preciso e vou embora. Simples. Agora, se eu tivesse que ficar procurando, eu nunca ia achar e vai demorar muito mais. As funções celulares vão demorar mais, porque você não ia achar informação. E aí, isso ia se desencadear, beleza? Então, a heterocromatina, ela é uma parte do DNA que se enrola numa proteína, tá? E é uma forma condensada. E a eucromatina é a forma desenrolada, tá? A forma solta. Lembrando que elas ficam juntas, tá, gente? Não são coisas separadas. E em cada célula vai ter o DNA não vai ser condensado, descondensado, a mesma coisa, não. A parte descondensada, ou seja, a parte solta, vai variar de acordo com a necessidade da célula, tá? E aí, gente, falando de cromatina, a gente tem que falar de cromossomo, porque é a maior dúvida do ensino médio, tá? O que são os cromossomos? São longas sequências de DNA que contêm diversos genes e outras sequências de nucleotídeos. Em organismos eucariontes, os cromossomos são estruturas lineares de DNA altamente novelados, normalmente encontrados no núcleo da célula, podendo também estar associados a proteínas e RNA. Nos procariontes, o DNA é tipicamente organizado em um único cromossomo, tá? Aí, gente, vem esse slide maravilhoso. As moléculas de DNA que formam os cromossomos se unem no nucleossomo, estrutura formada por 8 unidades de uma proteína. Traduzindo, o cromossomo nada mais é do que o DNA condensado muito mesmo. É tipo o DNA compacto, tá? O cromossomo nada mais é que o DNA compacto. Aí você vai falar, Mari, mas você falou que cromatina também é um DNA compacto. Pois bem, vamos ver isso já, aguarde essa informação. Durante o processo de divisão celular, à medida que os cromossomos se tornam visíveis, eles aparecem em 2 filamentos, tá? 2 perninhas, chamados de cromátides, que ligados por uma constituição denominada centrômero, formam as cromátides irmãs. Ao final da divisão, os cromátides se separam. A posição do centrômero nos permite classificar o cromossomo em 4 tipos. É isso, gente. Vão ter duas... o que são as cromátides? Você vai passar uma régua aqui, ó. O lado direito é uma cromátide irmã e o lado esquerdo é outra cromátide, tá? Essa bolinha roxa... Roxa não, perdão. Nossa, eu não sou daltônica. A bolinha verde é o centrômero. Vocês estão vendo que a bolinha verde muda? É isso. Quando a bolinha verde está no meio, é um cromossomo metacêntrico. Aí, quando a bolinha sobe um pouco, vocês estão vendo que a perninha o bracinho de cima é menor que o bracinho de baixo? Então, mas o bracinho de cima, ele é grandinho até, só é menor que a perna. Então, é um submetacêntrico. Aí, o acrocêntrico vai ser quando tiver só um pouquinho de braço, tipo só uma mãozinha assim. Então, e a perna gigante. E o telocêntrico é quando praticamente não tiver nada. São só as pernas. Você vai ver uma ou outra coisinha assim pra cima, tipo um cabelinho, mas é só as pernas, tá? Eu espero que vocês lembrem disso. E aí, lembra que eu falei que vocês iam perguntar, tipo, ai, Mari, qual é a diferença entre cromossomo e cromatina? Então, as duas estruturas são o DNA. A diferença é o estado em que elas se encontram. Tipo, água de beber e gelo, não tem uma diferença só no estado? É a mesma coisa, tá? A cromatina corresponde a um longo e fino filamento de DNA, encontrado durante a intérfase, fazem que a célula não se encontre em divisão. A cromatina é o DNA menos condensado, ou seja, menos compacto.
Cada filamento de cromatina constitui um cromossomo. Cromossomo é a cromatina enrolada sobre si mesma, tomando a forma espiralizada e condensada, quando a célula entra em divisão. Portanto, o cromossomo corresponde à cromatina condensada. Então, vamos ver a foto? Aqui a gente tem o DNA, certo? Ah, fita de DNA, dupla hélice, lindo, 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 lindo. Precisa começar a compactar. Então, ele começa a se enrolar nas estonas. Enrola um pouco, enrola um pouco. Já diminui o tamanho. Aí vai ficar assim quando a célula estiver lá na paz, na intérfase, tipo, tranquilona. Aí quando a célula precisa se dividir, ela fala, bom, eu preciso dar um jeito de eu não perder uma parte minha do DNA. O que ela faz? O DNA começa a se enrolar mais, até virar um cromossomo, tá, gente? Que é a fase de máximo estágio de condensação. É isso, gente. Nada mais é do que a mesma coisa, só que em estágios diferentes. Tá bom? Vamos para as perguntas. Deixa eu só tomar minha aguinha primeiro. Dá dor de garganta, né, gente? Vamos lá. Primeira questão. Os seres vivos, com exceção do vírus, são formados por células que apresentam componentes e organoides com determinadas funções. Sobre os componentes e organoides celulares, marca a alternativa correta. A. No núcleo das células é encontrado material genético que dá as características aos organismos. As mitocôndrias têm como função produzir oxigênio a partir de água e açúcar. Os ribossomos participam da síntese de proteínas e são originados das vesículas. Originados dos lisossomos? Não. A membrana plasmática controla a entrada e saída de substâncias na célula através de um processo chamado mimetismo? Não. A parede celular encontrada em células e animais vegetais é responsável pela sustentação e resistência da célula. Gente, a parede celular não é encontrada em células animais, é uma característica exclusiva de células vegetais, tá bom? Então, errado. Aí você vai falar pra mim, Mari, entre A e a B, vamos ver qual é a certa? A. Por que a B tá errada? A mitocôndria, ela tem como função produzir oxigênio a partir de água e açúcar? Não, tá? A gente vai ver no ciclo de Krebs qual é a função apropriada da mitocôndria, mas ela não tem como função a produção específica de oxigênio a partir da água e do açúcar. Ela tem como função produzir ATP, energia. Bom, o desenho está relacionado com classificação dos cromossomos de acordo com a posição do centrômero? Posição do centrômero de acordo com as diferentes fases da mitose? Não. Cromossomo humano observado durante a prófase? Não. Cromossomo normal e outros diferentes tipos de deleção? Não. Gente, é a letra A, tá? Lembra que eu falei, ó, centrômero, perna é braço e perna igual. Centrômero, braço menor que a perna, mas tem um braço. É metacêntrico. Esse aqui é o acrocêntrico. Ó, o tamanho da perninha, só a mãozinha assim, e uma perna gigante, e o telocêntrico, tá? Tem quase nada de bracinho, só pra falar só tem uma pontinha assim, só pra dizer que tem. 3. Um pesquisador injetou uma pequena quantidade de timidina radioativa, 3H-timidina, em células com o propósito de determinar a localização dos ácidos nucleicos sintetizados a partir desse nucleotídeo, utilizando uma técnica muito empregada em biologia celular, a autorradiografia combinada com microscopia eletrônica. Assinale a alternativa que apresenta os dois compartimentos celulares nos quais o pesquisador encontrará ácidos nucleicos radioativos. Tá. Então, a gente precisa descobrir onde tem DNA. Vamos lá. Núcleo e mitocôndrias. Citosol e mitocôndrias? Não. Núcleo retículo endoplasmático? Citosol retículo endoplasmático? Não. Peroxissoma e retículo endoplasmático? Não. Gente, letra A. Por quê? Lembra que na mitocôndria tem DNA, porque
acredita-se que a mitocôndria foi uma bactéria. E lembre-se que é o DNA materno, tá? E o núcleo, a gente acabou de ter uma aula de núcleo, que é onde fica o material genético da célula, beleza? Vamos lá. Sabemos que o núcleo das células eucariontes é delimitado por uma membrana chamada carioteca. A respeito da estrutura, marca a alternativa incorreta. A carioteca é formada por uma única membrana que apresenta diversos poros. Os poros da carioteca selecionam o que entra e o que sai do núcleo. A carioteca permite que o núcleo e o citoplasma sejam diferentes quimicamente. A carioteca comunica-se com o retículo endoplasmático. B. Tá? A carioteca é formada por uma bicamada lipídica, que é uma membrana, tá? Então não é uma única membrana. A carioteca permite que o núcleo e o citoplasma sejam diferentes quimicamente? Não, isso é a membrana plasmática celular. A carioteca comunica-se com o retículo endoplasmático? Não, não tem essa função, tá bom? É isso, gente. Mais uma aula, estou aqui. Eu pretendo fazer uma live com vocês pra gente tirar dúvida e responder questão, tá? É isso. Eu vou ver certinho a data, se vai ser semana que vem ou na outra, tá? E eu vou pedir pra Nath conversar com vocês pra ver se estão com alguma dúvida, algum questionamento e se vocês têm uma preferência, tá bom? É isso, beijo, boa semana e estudem. Se tiverem dúvidas, podem mandar no WhatsApp, tá? Ou no Messenger, ou no grupo do Facebook, tá? Pode me marcar. E é isso, tá bom? Beijo. Peraí. É isso, gente. Foi um prazer. Vocês perceberam que teve um delay, né? Desculpe.